Atenção para o top de 5 segundos. Bom dia! No programa de hoje, Papo do Bem, vamos falar sobre um assunto que é um pouco polêmico socialmente falando. Um assunto em que as pessoas elas ficam muito constrangidas quando vão falar sobre ele. Elas ficam sem querer falar, sem querer dizer que tem. As pessoas elas se isolam por ter esse problema. Elas ficam envergonhadas sem querer sair de casa. É um problema que gera muita repercussão hoje em dia. Muitas pessoas elas não têm tanta intimidade de falar sobre esse assunto como outras. E também é um problema que vai dar mais em pessoas idosas do que em pessoas jovens. Porém, pessoas jovens também podem ter esse problema. E o assunto de hoje é sobre incontinência urinária e incontinência fecal. Primeiramente, vamos começar falando sobre a incontinência urinária. Para sabermos mais sobre essa incontinência urinária, temos que entender a anatomia do nosso sistema urinário. O nosso sistema urinário ele é composto por 2 rins que são responsáveis por por produzir a nossa urina, 2 ureteres que são responsáveis por fazer com que essa urina ela chega até a nossa bexiga urinária. A bexiga urinária, que por sua vez, ela é responsável por armazenar essa urina até que ela seja expelida. E quem vai fazer esse processo de expelição, quem vai fazer com que essa nossa urina ela seja jogada para fora do nosso corpo é a nossa uretra. Temos também que entender a anatomia da nossa bexiga urinária, que é muito importante entendermos essa anatomia. Lá na frente vocês vão entender por que a gente está falando primeiramente no programa de hoje sobre a anatomia dos órgãos e tal, e a gente não vai diretamente para o assunto para dizer sobre o que é. Bom, e a nossa bexiga urinária ela é composta por um corpo, um fundo e um colo. No corpo da nossa bexiga a gente vai encontrar o trígono, que ele já vai receber esse nome justamente por causa do seu formato em forma de triângulo. E nesse trígono é onde a gente vai encontrar as entradas dos ureteres, para que essa urina ela fique armazenada na bexiga. Vamos ter na nossa bexiga também 2 esfínteres. Nesses esfínteres a gente vai ter o interno e o externo. O esfíncter interno ele é responsável por segurar a nossa urina enquanto nossa bexiga estiver se enchendo. Ele vai ficar contraído enquanto nossa bexiga está se enchendo. Já o esfíncter externo, ele é responsável por segurar essa urina quando a bexiga estiver cheia. Ou seja, quando estamos com vontade de urinar e não podemos, vamos estar segurando, nós mesmos vamos estar segurando essa urina com esse esfíncter externo. Vamos ter também o músculo detrusor. O músculo detrusor, ele é responsável por contrair a nossa bexiga quando ela estiver cheia, para poder esvaziá-la e relaxar para que nossa bexiga se encha. Vamos ter também o músculo do assoalho pélvico, que ele é responsável por manter a manutenção dos órgãos pélvicos e por sustentar os órgãos desta região. E também é responsável pela manutenção da incontinência urinária, incontinência fecal e também pela função sexual. Vamos ter o peritônio. O peritônio ele é responsável por sustentar os órgãos abdominopélvicos. Temos que entender também a diferença da uretra feminina para a uretra masculina. A uretra feminina ela mede em torno de 2 a 4 centímetros e ela é responsável apenas pela micção. Ou seja, a uretra feminina ela apenas é responsável pela micção e não tem outra função, apenas a micção. E o músculo esfíncter nessa uretra, ele não é tão revestido quanto na uretra masculina. Por quê? Porque a nossa uretra, ela vai ficar próxima à vagina. Então, esse músculo esfíncter, ele vai ficar dividido entre a vagina e a uretra. Ele vai ficar entre os dois, ou seja, ele não vai ser tão revestido quanto na masculina.
porque na masculina irá ter apenas a uretra e esse músculo esfíncter irá revestir essa uretra completamente, fazendo com que ela fique mais trabalhada. E na uretra masculina, ela vai medir em torno de 20 a 40 centímetros, muito maior que a feminina, né, logicamente. E ela é responsável tanto pela micção quanto pela ejaculação, diferente da feminina, como eu falei. A feminina ela é responsável pela micção, já a masculina é responsável pela micção e pela ejaculação. Vamos ter uma participação especial no nosso programa. A participação especial de hoje é com Francine de Andrade. Ela está se formando no curso técnico de enfermagem na escola FESM Aricuri, e ela vai falar para a gente mais sobre o músculo esfíncter e vai tirar algumas dúvidas no decorrer do nosso programa sobre a incontinência urinária e incontinência fecal. Vamos lá, e como todos sabem, vamos falar com ela por videochamada, porque não estamos podendo ter contato, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, temos que estar evitando contato, aglomerações. Então, para evitar que esteja contaminação, vamos fazer uma videochamada para Francine de Andrade, para que ela esclareça mais algumas coisas para a gente. Olá, Fran, como é que você está? Oi, me chamo Francine de Andrade, faço parte do Complexo FESM aqui de Aricuri, e eu junto com a Maísa vamos tirar algumas dúvidas sobre a incontinência urinária e incontinência fecal. E agora a gente vai falar sobre o músculo esfíncter. Bom, minha gente, o músculo esfíncter, ele é uma estrutura muscular contrátil, certo? Ele é formado por fibras circulares, concêntricas e lisas. Ele também é responsável por controlar o grau de extensão de certos orifícios, sendo que abrir ou fechar certos orifícios, entendeu? Tais como boca, vagina, ânus, os músculos pupilares e etc. Bom, musculatura pélvica é um conjunto de músculos e ligamentos que fazem a sustentação dos órgãos pélvicos, tais como bexiga, útero, reto, intestino e todo o conteúdo que fica na parte da pelve. As principais funções do músculo do assoalho pélvico são a sustentação do saco visceral e serve também como defecação e a micção. Porém, esses músculos eles não podem desempenhar todos os seus papéis eficazes. Bom, isso pode acontecer por excesso de tensão ou fraqueza dos mesmos, por diferentes motivos. A gestação, o parto, obesidade, idade avançada, tudo altera nesse requisito. E agora a gente vai falar sobre o períneo. Períneo ou assoalho pélvico, como ele é bem conhecido também, ele tem um formato de 8, se localiza numa região onde fica entre o ânus e a vagina. E ele serve de sustentação para todos os órgãos pélvicos, tais como bexiga, útero, reto, o intestino e todo aquele conteúdo que fica na pelve, parte baixa do abdômen. E ele tem também como função pelo controle urinário e fecal. E tem também a função pelo suporte dos órgãos pélvicos e pela função sexual e pela parte da função obstétrica. O assoalho pélvico ou períneo no corpo feminino ele tem uma importante função no sexo e durante o parto. Já no corpo masculino ele também tem a importante função no sexo e tem como as sustentações para todos os órgãos abaixo do abdômen. Bom, agora que Francine de Andrade esclareceu para a gente mais sobre algumas coisas do músculo esfíncter, vamos falar agora sobre a fisiologia da nossa micção.
Vamos entender como é que funciona a micção, como é o processo, que músculo que trabalha, para poder lá na frente entendermos o porquê da incontinência urinária, que músculo que é afetado durante a incontinência urinária. Bom, a nossa bexiga urinária, ela suporta até 500 ml de urina, propriamente dita de um jovem, e ela tem duas funções, armazenar a urina e eliminar a urina, junto com a uretra. Quando a nossa bexiga urinária ela está se enchendo, o músculo detrusor, como eu já tinha falado anteriormente, ele vai ficar relaxado. Enquanto esse músculo detrusor ele ficar relaxado, o músculo esfíncter ele vai ficar contraído, evitando que essa urina se escape durante o tempo em que a nossa bexiga está se enchendo. Quando a nossa bexiga estiver cheia, o músculo detrusor ele irá contrair, apertando essa bexiga, de certa forma, e o músculo esfíncter ele irá relaxar, fazendo com que essa urina ela saia para fora do nosso corpo. E esse processo é um processo involuntário do nosso corpo, é um processo em que o nosso corpo já está adaptado, porque assim que nossa bexiga está cheia ou está vazia, o cérebro vai mandar o comando para que esses órgãos eles funcionem de forma correta, eliminando essa bexiga ou então enchendo a bexiga, eliminando a urina da bexiga, melhor falando. E o sistema involuntário, ele é composto, ou seja, melhor dizendo, ele é feito pelo sistema nervoso parasimpático, que faz com que a bexiga se contraia, e o sistema nervoso simpático, que faz com que nossa bexiga ela fique relaxada para que se encha. E esse mecanismo involuntário, ele funciona, ou seja, ele acontece quando estamos com vontade de urinar e seguramos essa nossa urina. Bom, também temos que saber sobre o envelhecimento do nosso sistema urinário, porque como eu tinha falado anteriormente, a incontinência urinária ela é mais favorável em pessoas idosas. Então, de acordo conforme o nosso organismo ele vai envelhecendo, o nosso sistema urinário vai envelhecendo, vai contribuindo para essa incontinência urinária. Quando o nosso sistema urinário ele envelhece, ele vai sofrendo alterações na contratibilidade dele, ele vai diminuindo a sua contratibilidade. O que seria essa contratibilidade? A contratibilidade seria a capacidade do músculo da nossa bexiga de relaxar e de se alongar. Ela não teria mais esse mesmo mecanismo da mesma forma, ela não funcionaria da mesma forma. E conforme também o tempo passa, a nossa bexiga ela não vai conseguir armazenar a urina mais como antes. Como eu falei, a bexiga ela suporta até 500 ml de urina. De um jovem, como se dizer, já como é que eu posso falar, de um idoso, de uma pessoa que já está na terceira idade, ela não vai conseguir suportar até 500 ml de urina. Essa urina vai ser expelida antes que chegue a 500 ml. Já o processo de retardar a micção também vai ser envolvido nisso, porque a pessoa não vai conseguir mais retardar essa micção, não vai conseguir segurar o xixi, pelo fato dos músculos não terem mais, a funcionalidade como antes. Ele não vai ter aquela funcionalidade como antes, não vai funcionar como antes, não vai ter o mesmo alongamento, não vai conseguir exercer a mesma pressão como antes. E também a forma como a gente vai envelhecendo, vamos percebendo que a nossa marcha vai mudando, vamos tendo dores na coluna, problemas de articulação, e isso também irá afetar na incontinência urinária, porque a pessoa vai sentir vontade de ir ao banheiro e acaba não conseguindo chegar a tempo, porque ela não vai conseguir retardar essa micção, como eu tinha falado antes, e não vai conseguir chegar ao banheiro a tempo, pelo fato de ter uma marcha lenta, pelo fato de não conseguir andar rápido, não conseguir correr até o banheiro. E isso vai alterar nas complicações da nossa incontinência urinária. A pessoa também irá estar sofrendo alterações em relação ao músculo detrusor. Vamos ter contrações vesicais não inibidas desse músculo detrusor. Ou seja, o músculo detrusor ele irá contrair sozinho, inibindo com que
a nossa urina ela esteja expelida para fora do nosso corpo sem que a gente faça esse processo, sem que a gente até sinta vontade. Ou seja, ele irá contrair sozinho, botando essa urina para fora do nosso corpo. Bom, agora, mais uma vez, vamos falar com a Francineide Andrade. Ela vai esclarecer para a gente mais sobre esse processo de envelhecimento do nosso sistema urinário, por que ele favorece para a incontinência urinária e, finalmente, ela irá falar sobre o que é incontinência urinária. Já que entendemos mais sobre a fisiologia do nosso organismo, do sistema urinário, vamos entender também agora com ela o que é essa incontinência urinária. E agora a gente vai falar sobre as alterações no envelhecimento que favorece o aparecimento da incontinência urinária. As principais causas do aparecimento da incontinência urinária são alterações teciduais da salinidade que comprometem o trato inferior e o assoalho pélvico, do sistema nervoso central e periférico, e os hormonais também, como menopausa, polúria noturna e etc. A incontinência urinária, muitas vezes, ela é interpretada como parte natural do envelhecimento. Então, o que é incontinência urinária? Incontinência urinária é uma perda involuntária de urina pela uretra. Esse distúrbio pode acontecer tanto no sexo feminino como no sexo masculino, e ele acomete mais o sexo feminino. Ele pode acometer entre a quinta e sexta década de vida feminina. Agora que o Fran já esclareceu para a gente o que é incontinência urinária, vamos entender sobre os sintomas dessa incontinência urinária. A incontinência urinária, ela vai depender, o sintoma dela vai depender do tipo da incontinência urinária. Então, você não pode dizer que tem incontinência urinária, você não pode se diagnosticar sozinho, tomar um remédio sozinho, você tem que ir num profissional capacitar, num especialista para se diagnosticar. Porque o remédio que você vai tomar vai depender do tipo da sua incontinência urinária. E então, falando sobre os sintomas que a gente encontra em cada tipo, na incontinência urinária de emergência, ou urgia incontinência, como também é chamada, vamos ter uma micção que ela vai ser frequente e um pouco descontrolada, como se dizer. É quando o indivíduo ela não vai conseguir chegar ao banheiro a tempo. O indivíduo vai acabar urinando no seu trajeto até o banheiro, até o sanitário. Vamos ter também a incontinência urinária de estresse ou esforço, como também é conhecida. Nessa incontinência urinária de estresse ou esforço é quando o indivíduo ele espirra, ele tosse, ele pega peso e acaba urinando na sua roupa. Aí temos a incontinência urinária mista. Os sintomas da incontinência urinária mista é a mistura da incontinência urinária de emergência e da incontinência urinária de estresse. E temos a incontinência urinária por transbordamento, é quando o indivíduo ele fica tendo gotejamentos de urina e gotejamentos frequentes. Ou seja, o indivíduo ele vai ao banheiro, vai urinar e ele só consegue urinar aquele pouquinho, só um pouquinho, e fica indo ao banheiro várias e várias vezes, porque não consegue liberar essa urina toda de uma vez. Tem a incontinência urinária também funcional, que é uma incontinência urinária em que o indivíduo de forma alguma consegue chegar ao banheiro, não consegue nem sair do lugar onde estava, deu vontade de urinar e essa pessoa acaba urinando, não consegue segurar essa micção de forma alguma, acaba urinando e não consegue segurar. Ela é um pouco parecida, como podem dizer, ela é um pouco parecida com a incontinência urinária de emergência. Só que a incontinência urinária de emergência, o indivíduo ainda, ele ainda consegue chegar ao banheiro e vai urinando durante o seu trajeto ao banheiro. Por mais que quando ele chegar no banheiro ele já tenha urinado, mas ele ainda consegue andar e sair urinando até o banheiro. Já a incontinência urinária funcional, ele não consegue. De forma alguma, ele não consegue. Deu vontade de urinar, ele urinou ali mesmo, não consegue segurar essa urina. Foram feitas algumas pesquisas sobre a porcentagem
de incontinência urinária no mundo e no Brasil. Sabemos que a incontinência urinária ela é mais comum entre mulheres, pelo fato principalmente do parto vaginal, que vai conter com que a musculatura da pelve dessa mulher ela fique mais relaxada. E de acordo com essas pesquisas que foram feitas, no mundo existe cerca de 28 a 41% de mulheres com incontinência urinária e de 17 a 27% de homens com incontinência urinária. Já no Brasil, as pesquisas foram feitas com a idade dos pacientes, com a idade de algumas pessoas, para poder diagnosticar, para poder chegar a uma certa conclusão de porcentagem de quanto por cento de mulher e de homem existe no Brasil com incontinência urinária de acordo com a idade. Bom, e de acordo com as idades, no Brasil, de 20 a 30 anos, os homens correspondem a 38,9% dessa porcentagem e as mulheres a 43,3% dessa porcentagem. Já de 30 a 40 anos, os homens correspondem a 32,3% dessa porcentagem e as mulheres correspondem a 36,7% dessa porcentagem. Já a partir de 40 anos até 60 anos, os homens correspondem a 11,2% dessa porcentagem e as mulheres correspondem a 20%. Já de 60 a 70 anos, os homens correspondem a 19% dessa porcentagem e as mulheres de 27,3% dessa porcentagem. Perdão, eu quis dizer 27,8% dessa porcentagem. Já de 70 a 80 anos, os homens correspondem a 27% dessa população e as mulheres a 31,4% dessa população. E de 80 anos acima, os homens correspondem a 31% dessa população e as mulheres correspondem a 35,4% dessa população. Bom, agora a Francine Andrade irá esclarecer para a gente mais sobre esses tipos de incontinência urinária e sobre a avaliação clínica da incontinência urinária. Vamos lá falar com ela agora. E a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de incontinência urinária. Bom, minha gente, existem 3 tipos de incontinência urinária, certo? A primeira que a gente vai debater aqui é a incontinência de esforço. A incontinência de esforço, ela é causada pelo enfraquecimento dos músculos pélvicos. E temos a incontinência urinária de emergência. Na incontinência urinária de urgência, acontece que o quê? A bexiga ela se contrai quando ela não se deve contrair. E temos também a incontinência urinária mista. Ela combina com as outras incontinências urinárias. Entre os sintomas são variados entre a incontinência de urina de esforço e a incontinência de urina de urgência. Agora a gente vai falar sobre a avaliação clínica da incontinência urinária. Bom, podemos definir a incontinência urinária como a incapacidade do controle da bexiga. Na anamnese, os pontos mais importantes eles deverão ser registrados e eles são o início dos sintomas, a gravidade, a frequência, o hábito, os sintomas intestinais e o impacto da qualidade de vida de cada indivíduo. E no exame físico, eles vão ser compostos por exames neurológicos, que serão avaliados os reflexos, o bulbo cavernoso, o anal, o tendão de Aquiles e etc. Serão avaliados testes também, assim como o teste de esforço, manobras como tossir e observar se haverá um esvaziamento ou não. Bom, já sobre o tratamento ele vai depender muito do tipo dessa incontinência urinária. Esse tratamento ele pode ser por forma não farmacológica. Como seria essa forma não farmacológica? Seria com o médico dando orientações para esse paciente sobre o consumo do tabagismo, caso ele consuma, para que ele diminua o excesso do tabaco, para que ele diminua esse excesso, falar para ele também sobre a prática de exercícios físicos,
falar para ele sobre não ingerir líquido, evitar a ingestão de líquido. Só que essa ingestão de líquido, ele não vai evitar completamente, ele tem que evitar quando ele estiver em locais que é difícil acesso do sanitário. Já quando ele estiver em casa, ele tomar menos líquido, não tomar tanto líquido, mas tomar menos líquido. Falar para ele, orientar ele sobre a relação do peso, sobre a obesidade, porque pessoas idosas, elas têm mais a tendência de ter incontinência urinária por causa do peso que fica exercendo sobre a bexiga. Deverá também tomar cuidados com o sanitário, botar boa iluminação até o banheiro, para que o banheiro tenha uma boa iluminação para essa pessoa, principalmente se for uma pessoa idosa, né? Ter uma boa iluminação até o banheiro, adaptar barras de apoio, adaptar a altura desse sanitário, para que fique muito melhor para esse idoso, para na hora dele se abaixar, na hora dele se levantar, já que ele tem uma certa dificuldade. Evitar também de estar tomando bebidas que irritem a bexiga, como a cafeína. Evitar bebidas alcoólicas. E caso seja uma pessoa também idosa, ou nem que não seja tão idosa também, ela pode adaptar para que deixe urinóis ao lado do seu leito, ao lado do leito. Caso for em algum hospital, a pessoa pode adaptar para deixar urinóis ao lado do leito. Ou então em casa mesmo, pode deixar um urinol ao lado da cama. Ou então cadeiras sanitárias, que são as cadeiras que ela vai de cadeira de roda, mas são cadeiras sanitárias. Bom, e entre os exercícios físicos que as pessoas podem fazer, que o médico pode orientar para essa pessoa, é o treinamento vesical. O que consiste esse treinamento vesical? Consiste para quando a pessoa ela sentir a emergência, sentir vontade de urinar, deu a vontade de urinar, ela contrair essa urina, ela contrair o esfíncter para poder segurar essa urina. Ela irá segurar essa urina e irá sentar-se lentamente, caso ela esteja em pé, irá sentar-se lentamente, irá acalmar sua mente, fazer com que sua mente fique relaxada, não pense na vontade de urinar. E quando essa emergência passar, ela irá caminhar até o banheiro, ela irá levantar-se lentamente, né, caso esteja sentada, e irá caminhar até o banheiro lentamente, trabalhando essa musculatura. Esse exercício ele vai servir tanto para fortalecer a musculatura da pelve, quanto para trabalhar a parte psicológica. E temos o exercício Kegel. O exercício Kegel, ele consiste em a pessoa contrair de 8 a 12 vezes a musculatura da pelve, lentamente. Ela irá contrair essa musculatura da pelve lentamente, fazendo com que essa musculatura ela fique mais trabalhada, mais fortalecida, e ela pode estar repetindo esse exercício de 3 a 4 vezes por semana. Bom, e outras formas também com os cones vaginais. Esses cones vaginais, eles vão ter de diferentes tamanhos, de diferentes pesos, que a pessoa vai poder estar escolhendo. E conforme essa pessoa ela for tentar segurar esse cone vaginal, ela vai estar ela vai estar trabalhando a musculatura da sua pelve, fazendo com que ela fique mais fortificada. E vai deixar a musculatura pélvica mais forte, mais grossa. Bom, temos também o biofeedback, que é um procedimento que ele é realizado por profissionais, só pode ser realizado por profissionais capacitados, e ele irá monitorar as contrações da musculatura pélvica, fazendo com que a pessoa que irá estar se submetendo a esse tratamento, ela aprenda a contrair determinados grupos musculares e a relaxar outros grupos musculares. E isso ajudará em fortificar a musculatura da sua pelve. A gente fala muito em fortificar a musculatura da pelve porque quanto mais fortificada a musculatura da pelve, menos incontinência urinária essa pessoa vai ter. Bom, e temos a eletroestimulação, que é um procedimento onde será distribuída uma corrente elétrica por eletrodos intravaginais ou intrarretais, fazendo com que a pessoa ela tenha uma musculatura pélvica mais fortificada e mais trabalhada. Bom,
Também temos os tratamentos farmacológicos. Esses tratamentos farmacológicos, muitos pacientes relatam que esses medicamentos eles não contribuíram muito para o tratamento da incontinência urinária, eles não contribuíram muito para o desaparecimento ou diminuição, na verdade, a diminuição dessa incontinência urinária. E não tem também medicamentos que sejam especificamente para idosos, já que a incontinência urinária ela dá mais em idosos. Não tem medicamentos que sejam especificamente para esses idosos. Bom, e entre esses medicamentos vamos ter a oxalibutina, a solifenacina, a darifenacina, a toltiridina, que são os mais recomendados pelos médicos, e entre outros medicamentos. Bom, e temos também o tratamento cirúrgico. Esse tratamento é o tratamento em que os pacientes eles têm mais medo de fazer ele. Eles ficam meio retraídos para poder fazer esse procedimento, porque acham que é muito invasivo, que é perigoso, e de certa forma toda cirurgia tem seu risco. Porém, o tratamento cirúrgico ele não vai ser para qualquer pessoa. O tratamento cirúrgico ele vai ser para uma pessoa que já está com sua incontinência urinária muito elevada, com um grau muito alto. E entre os medicamentos cirúrgicos vamos ter a injeção periuretral, que consiste em uma aplicação de colágeno na uretra para ver se o músculo esfíncter ele volta a se contrair. Vamos ter também a suspensão transvaginal por agulha, a coposuspensão retropúbica, que consiste em suspender o nosso útero. E vamos ter também a colocação do sling, que consiste em uma fita de nylon que será colocada por baixo da uretra e ficcionada no anel pélvico ósseo. E também vamos ter a prótese esfincteriana. Bom, existem algumas barreiras que impedem no tratamento da incontinência urinária. Essas barreiras, elas irão repercutir muito na vida, principalmente dos idosos. Irá repercutir muito na vida dele, fazer com que tenha dificuldades no tratamento dessa doença. E entre essas principais barreiras, vamos ter a emocional, que está no topo delas, que é quando o indivíduo ele começa a ter vergonha, constrangimento, ele tem mal-estar, ele fica triste por ter incontinência urinária, porque ele fica com medo de sair de casa, ele fica triste, ele fica sem querer sair, ele acaba perdendo o seu convívio com as pessoas. Isso vai gerar uma repercussão, isso vai gerar com que ele perca esse convívio com as pessoas. E nós sabemos que o convívio com pessoas para idosos é muito importante na sua parte psicológica. Vamos ter também as que são as barreiras de tratamento que são também por relações. O que seria essa barreira por relações? Seria quando esse indivíduo que tem incontinência urinária, ele irá deixar de visitar seus colegas, seus amigos, de fazer atividades de lazer, coisas que ele já fazia no seu cotidiano. Irá fazer com que ele deixe de fazer essas coisas, porque ele não irá querer sair de casa, não irá querer, não vai querer estar chegando perto de ninguém para poder conversar sobre essas coisas. Porque ele vai ter medo de tipo, eu vou estar com fedor de xixi, eu não vou estar cheirando bem, eu posso fazer xixi na roupa, na casa de alguém, ou coisas desse tipo. E isso irá afetar no seu emocional e também na sua relação social. E também existem as barreiras financeiras, principalmente em relação aos idosos, porque nem todos os idosos eles têm o salário certo no final do mês. Muitos trabalham como autônomos e não têm aquele salário certo no final do mês, não têm uma condição certa para esse tratamento, para poder exercer esse tratamento corretamente. E às vezes o SUS, a rede de saúde, ela não disponibiliza exatamente um tratamento para essa incontinência. De certa forma, ele irá ter que estar gastando o seu dinheiro com profissionais capacitados, com exames, e ele não vai ter essa condição para poder estar fazendo isso. Então, a condição financeira, ela agrava muito em relação ao tratamento desse paciente. E entre essas barreiras, também vamos ter as barreiras internas. Essas barreiras internas é sobre a concepção
que as pessoas têm sobre a incontinência urinária, o que elas acham é sobre, tipo, elas terem procurado tratamento e não terem tido, como que eu posso dizer, eles não tiveram uma conformidade com esse tratamento. Eles não tiveram conformidade com esse tratamento, não acharam legal, eles acabam se acomodando a essa incontinência urinária, tornando uma parte da sua vida, de certa forma, não procuram tratamento e acabam convivendo com aquilo. Temos as barreiras externas. Essas barreiras externas é a forma como esse indivíduo foi tratado, é a forma como esse indivíduo foi tratado quando ele foi procurar tratamento, porque muitas vezes a incontinência urinária, ela não é levada a sério com os médicos, em relação aos médicos, eles não levam muito a sério. Então eles ficam meio que desgostosos quando vão procurar esse tratamento. Bom, vamos falar agora sobre a incontinência fecal. Temos que entender, primeiramente, para falar sobre a incontinência fecal, a diferença dos esfíncteres anais. Em relação aos esfíncteres anais, vamos ter o interno e o externo. O interno, ele é o que fica contraído o dia todo, impedindo que essas fezes sejam eliminadas. Já o externo, ele é voluntário. A gente é quem prende esse esfíncter externo quando está com vontade de defecar e não podemos no momento. Então, prendemos esse esfíncter, impedindo de que nossas fezes saiam. E essa incontinência fecal, ela pode ser vista ou diagnosticada quando o paciente ele não consegue ter o controle das fezes, ele não consegue segurar as fezes, seja ela pastosa, endurecida ou diarreica. E ela também, assim como a incontinência urinária, ela é mais comum entre as mulheres. E também pode ser diagnosticada também uma incontinência fecal quando o indivíduo ele não consegue ter o controle dos seus gases, não consegue segurar os gases também, acaba soltando involuntariamente. Bom, agora a Francine Andrade ela irá falar para a gente mais sobre os tipos dessa incontinência fecal. E há também os tipos de incontinência fecal, que a gente vai falar aqui um pouquinho de cada, certo? Existe a incontinência fecal passiva, que é o quê? É a perda contínua de fezes, sem a sensação ou vontade de evacuar. A incontinência fecal coital, que na verdade, ocorre durante a relação sexual. E se tem também a incontinência fecal fletal, que é a perda involuntária dos flatos. E se tem também a incontinência fecal de urgência, que é o desejo um desejo forte de defecar com dificuldade ou com ardência ao defecar. E lembrando que a incontinência fecal ela pode ser tanto congênita como adquirida. Quando se há uma incontinência fecal adquirida, ela se resulta a enfermidades localizadas na região anal, tais como traumas provocados por acidente, que acomete essa região anal, cirurgias no períneo e etc. A enfermidade pode-se acontecer como pessoas que têm AVC, o derrame, diabetes, esclerose múltipla, assim como o envelhecimento também, que pode causar incontinência fecal. Bom, minha gente, nessas pessoas mais velhas costuma acontecer o quê? Costuma acontecer a perda de células do períneo e acaba tendo uma insuficiência de fechamento do canal anal. Isso levando em conta que o quê? Por isso que as pessoas mais velhas, elas apresentam a incontinência fecal. Já que o Francine falou para a gente sobre os tipos e a causa da incontinência urinária, vamos falar agora sobre o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através de exames proctológicos que vão consistir em avaliar a flacidez desse ânus. Bom, e durante esse exame, o paciente ele ficará em uma posição que será na posição gênito-peitoral,
pode ser na posição de Sims ou na posição decúbito lateral esquerdo. Bom, e esses exames, ele vai consistir em 5 passos. O primeiro dele é a avaliação. Nessa avaliação, o profissional ele vai fazer a inspeção do ânus, verificando se tem alguma coisa fora do lugar, verificando se tem alguma anomalia, como fissuras, coisas desse tipo. E nesse mesmo exame, o médico irá pedir para que o paciente ele exerça uma força, uma força como se fosse defecar, para poder ver se há presença de veias inchadas nesse local. Bom, o segundo passo desse exame vai ser a palpação na região perianal. Essa palpação vai consistir em o médico palpar o ânus do paciente antes de pôr lubrificante nas luvas, para ver se tem algum local inchado ou coisa do tipo que seja consequente de um abscesso. E o terceiro passo vai ser o toque retal, que consiste em o médico ele introduzir seu dedo indicador lentamente no ânus desse paciente com a luva lubrificada para poder e esperar que o músculo desse ânus fique relaxado. Bom, o quarto passo consiste na anoscopia. A anoscopia é um procedimento em que será realizado com o médico introduzindo o anoscópio lubrificado no ânus desse paciente com uma luz para poder verificar partes em que não poderão ser verificadas, não poderão ser sentidas no toque retal. Bom, e por último vamos ter a retossigmoidoscopia, que consiste em um aparelho, ele pode ser flexível ou rígido, ser introduzido no ânus do paciente com uma microcâmera que irá verificar mais a parte baixa do intestino. Bom, agora a Francine de Andrade irá falar para a gente mais sobre o tratamento dessa doença. E a gente vai falar um pouquinho também do tratamento. Bom, o tratamento clínico, ele consiste em corrigir a evacuação. O que consiste em quê? Em dietas, medicações e até alguns exercícios físicos. Bom, agora que entendemos o que é incontinência urinária e incontinência fecal, vamos para o intervalo e voltamos já. Não saia daí. Após o intervalo, vamos ter um quadro no nosso programa que é Tirando Dúvidas. A cada dia que passa, o número de infectados pela Covid-19, óbitos e falta de leitos em hospitais só aumenta. O mundo está de luto. Muitas famílias perderam seus entes queridos. Olhe para trás e nada mudará. Olhe para frente e nada mudará. Olhe para si e tudo mudará. Use máscara toda vez que for sair de casa ou ter contato com alguém. Lave as mãos com água e sabão. Quando não for possível lavar as mãos com água e sabão, use álcool em gel. E o mais importante, Olá pessoal, meu nome é Thaisa. Vamos entender esse momento tão ruim para que tenhamos responsabilidade social e coletiva. Não se trata apenas das nossas vidas, mas se trata da vida do outro também. Então vamos nos unir para combater esse vírus e nos proteger mutuamente. Fique em casa e evite o pior. Prestem atenção, é muito importante ficar em casa porque essa doença é muito contagiosa. Vamos ficar em casa. Cuidar de quem se ama. Um abraço. Pessoal, fiquem em casa. E vocês se cuidem. João, Oi? pode tirar a máscara? Por quê? Porque fica o quê? Dodói. É? Aqui, ó. Diga, não pode tirar. Tá. Porque senão vai ficar dodói. Dodói. Não sai de casa. Tá. Beijo a todos. Bela. Fica com Deus. Deus. Por o bem de todos nós, fique em casa, por favor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e
Estamos de volta e agora vamos para o quadro Tirando Dúvidas. Nesse quadro, algumas pessoas fizeram perguntas e eu e Francineide Andrade vamos responder essas perguntas. Vamos intercalar, eu responderei uma e ela responderá a outra. Então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é de Júnior Souza. Ele perguntou: tem algum medicamento que diminua ou acabe com a incontinência urinária? Bom, não exatamente. Como eu já tinha falado anteriormente, nem todo medicamento é eficaz. E alguns medicamentos são usados assim para a incontinência urinária, como a oxibutina, solifenacina, entre outros, que eu citei anteriormente. Mas para você tomar um medicamento, você primeiramente tem que ir ao médico para poder verificar que tipo de incontinência você tem. A próxima pergunta é de Nara Valdemir. Ela pergunta por que ocorre a incontinência urinária. E quem irá responder para a gente é Francineide Andrade. Bom, minha gente, incontinência urinária, ela pode surgir numa diversidade de tamanhos e formatos, certo? Pode ser um escape pequeno de urina, pode ser uma incontinência urinária temporária, pode ser crônica também. E o que pode levar esses tipos de incontinência são medicamentos, bebidas, alguns tipos de alimentos e etc. Bom, a próxima pergunta, novamente, é de Júnior Souza. Ele pergunta sobre como podemos diferenciar a incontinência fecal de uma diarreia. Bom, a incontinência fecal é quando você não consegue segurar de forma alguma as fezes. Já a diarreia são fezes explosivas que vêm normalmente várias vezes ao dia. Ela vem várias vezes ao dia e são fezes explosivas. Já a incontinência fecal é quando você não consegue segurar as fezes, seja elas endurecidas ou não. A próxima pergunta agora é de Júnior Souza. Ele pergunta: uma vez com incontinência urinária e incontinência fecal, sempre terá? Então, minha gente, a incontinência fecal e urinária são problemas que todo indivíduo pode acometer a ter, certo? Sendo assim que para todo tipo de doença há um tratamento específico, certo? Só que tipo por crônico, para quem tem incontinência crônica, não há cura, há tratamento, certo? A próxima pergunta é de Grazi Souza. Ela perguntou: qual a causa e o tratamento da incontinência urinária? Bom, a causa da incontinência urinária, como já foi falado anteriormente, ela pode ser causada por uma gravidez, obesidade, má alimentação ou até mesmo por causa da idade. Já o tratamento pode ser medicamentoso, por os medicamentos já falados anteriormente, pode ser por meios cirúrgicos ou então mesmo sem medicamentos, com a forma de adaptação de vida saudável. A próxima pergunta é de Edinalva Nascimento. Ela pergunta: é comum uma gestante ter incontinência urinária? Quais as idades que costumam aparecer? Sim, é comum gestante terem incontinência urinária. A gravidez, na verdade, favorece a incontinência urinária, certo? O peso da gestação associado às alterações musculares pélvicas. O próprio parto também pode apresentar problemas de incontinência urinária, certo? A próxima pergunta é de Edinalva Nascimento. Ela perguntou: o pompoarismo é indicado como um tratamento de incontinência urinária? Sim, de certa forma sim. Até porque no momento em que você estiver fazendo o exercício com o cone vaginal, de certa forma você estará fazendo pompoarismo. A próxima pergunta e última pergunta é de Gabriele Alencar. Oi meninas, então, a minha pergunta é com relação aos cuidados de enfermagem. Eu gostaria de saber se tem algum tipo de exercício, quais são os exercícios que nós podemos ensinar para esses idosos, para que eles melhorem dessas incontinências, tanto da urinária como da fecal.
Sim, minha gente, existe sim. Um deles é o famoso exercício Kegel e o exercício hipoagressivo, certo? Eles são excelentes formas de fortalecer o músculo do assoalho pélvico e também ele melhora a função do esfíncter e da uretra. Agora que entendemos mais sobre a incontinência urinária e a incontinência fecal, vamos falar um pouco sobre os cuidados de enfermagem às pessoas acometidas a essa patologia. Esses cuidados de enfermagem servem tanto para os profissionais de saúde que estão de plantão nos assistindo, quanto para você que não é profissional de saúde, mas é apenas uma pessoa que está acometida com essa doença, ou então que está curiosa para saber sobre essas coisas. Esses cuidados, eles servem para que você fique mais por dentro de como o enfermeiro deve lhe tratar, de como o técnico deve lhe tratar, e também para os profissionais, para eles saber a forma de como tratar esse paciente, a forma de como ele poderá prevenir e diminuir os sintomas dessa incontinência urinária com esse paciente. Eu irei falar sobre os cuidados de enfermagem da incontinência urinária e Francinei Andrade irá falar para vocês sobre a incontinência fecal, sobre os cuidados da incontinência fecal. Entre os cuidados de enfermagem ao paciente acometido com incontinência urinária, vamos ter que nós, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, como profissional de saúde, temos que avaliar a percepção desse paciente quanto ao ser incontinente, ou seja, temos que fazer com que esse paciente ele fique adaptado, temos que falar para ele sobre essa incontinência urinária, temos que deixar ele mais apto, mais por dentro desse assunto e fazer com que ele se adapte a essa patologia. Falar para ele que é uma patologia que não terá cura, ele vai ter que se adaptar a esses sintomas, ter que se adaptar à forma de viver com essa patologia. Temos também que falar para esse paciente a compreensão da incontinência urinária com o envelhecimento, que são coisas que fazem parte, que junto com o envelhecimento vai vir a incontinência urinária, pelo fato do músculo do assoalho pélvico ficar, como que eu posso dizer, ele vai ficar fraco, vai ficar flácido, ele não vai ter mais a mesma forma como antes, não vai ter a mesma força que tinha antes. Temos também que prevenir quedas, que terá o aumento da micção aos pacientes que são acometidos com a hipertensão. Sim, pacientes que são acometidos com a hipertensão, provavelmente, de certa forma, eles vão ter uma incontinência urinária. Ou seja, nós como técnicos, como profissionais de saúde, temos que caçar uma forma de diminuir esses sintomas para essas pessoas que são acometidas com a hipertensão. E não que a hipertensão irá trazer essa incontinência urinária, mas o uso dos medicamentos para a hipertensão que vai trazer os sinais, o aparecimento dessa incontinência urinária. Temos que estimular também que esse paciente ele esteja uma adaptação, que ele se junte a grupos de apoio, para que ele venha partilhar de sua experiência e que ele venha também adquirir experiência com outras pessoas que também têm essa incontinência urinária. E é muito importante essa participação em grupo, como eu tinha falado anteriormente, porque pessoas acometidas com essa patologia, ela vai ficar vulnerável à sociedade. Ela vai ficar vulnerável para socializar com outras pessoas, pelo fato de ter medo, pelo fato de ter vergonha. Então, é muito importante que nós, como profissionais, estimule um grupo de apoio para essas pessoas, para que elas tenham o seu convívio social, não percam esse convívio social e, consequentemente, venham entrar em uma depressão. Temos também que identificar as abordagens com esse paciente sobre as perdas urinárias. Temos que verificar como que são essas perdas urinárias, temos que verificar tudo direitinho como qual o tipo, para que a gente venha tomar medidas certas para esse tipo de incontinência, que o paciente ele vai ser acometido. Temos também que incentivar este paciente a ter o retorno das suas atividades normais e também das suas atividades sexuais. Porque, como sabemos,
a incontinência urinária também, ela vai acometer na parte sexual desse paciente. Ele muitas vezes vai ficar com medo de ter relação sexual, acabar urinando durante a relação, ou coisas desse tipo. Assim também como a incontinência fecal, né? Que tem um tipo de incontinência fecal, como foi falado anteriormente, que ela é acometida durante a relação sexual. E muitas pessoas acabam tendo vergonha. E também temos que fazer com que esse paciente ele venha a ter o retorno das suas atividades diárias, como visitar amigos, como ir passear, coisas desse tipo, para que ele não venha perder sua socialização. Eu venho muito falando sobre socialização na incontinência urinária, mas por quê? Porque ela é muito importante. Nós, como profissionais de saúde, temos que gerar essa socialização para essas pessoas, porque a incontinência urinária e a incontinência fecal, ela vai gerar essa parte de repreensão, da pessoa se trancar, da pessoa não querer ver outras pessoas, não querer ter contato, pelo fato da vergonha, do medo de estar fedendo, por essas coisas. Temos que incentivar a pessoa a mudar o estilo de vida, tendo uma vida mais saudável, com exercícios, com alimentação saudável, entre essas coisas, que também irá fortalecer, entre esses exercícios, que irá fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, que um dos maiores problemas da incontinência urinária é a diminuição dessa musculatura, da força dessa musculatura. Por isso que gera a perda de urina. Temos também que incentivar esse paciente sobre o seu peso. Temos que incentivá-lo a perder peso, caso seja uma pessoa obesa. Temos que incentivá-lo a perder o peso. Temos que orientá-lo quanto a esse peso, orientar quanto à ingestão de certos alimentos que irá causar com que ele aumente esse peso. Porque, como foi falado anteriormente, o peso ele gera também incontinência urinária. Por quê? Porque vai sofrer uma certa pressão na bexiga. Então, ela vai ficar se esvaziando mais rapidamente, a pessoa vai ter mais problemas de incontinência urinária, vai ter mais, como que eu posso dizer? Ela vai ter uma perda de urina frequente. Temos que otimizar a ingesta hídrica desse paciente e alimentos também, como eu tinha falado anteriormente. Como é otimizar essa ingesta hídrica? Orientá-lo quanto à ingestão de líquidos, a diminuição, ou então beber mais, eu não sei, vai depender do tipo da incontinência desse paciente, vai depender da ocasião, vai depender do lugar que ele vai estar. Vamos orientá-lo quanto ao lugar, quanto ao tipo, quanto a essas coisas. E também em relação à alimentação, como eu tinha falado, para evitar o excesso de peso e também para evitar a constipação, porque pacientes que têm incontinência urinária, eles têm que evitar alimentos que causem constipação, porque quando o paciente tiver constipação, de certa forma ele vai exercer uma força que irá estar fazendo com que ele elimine urina sem querer. Dependendo também do tipo de incontinência urinária desse paciente, da gravidade dessa incontinência urinária, temos que estimular que esse paciente ele faça o uso de catéter vesical. E temos sempre que estar monitorando esse catéter vesical e fazendo o controle e a manutenção desse catéter vesical. Podendo fazer até catéteres vesical de demora, que para quem não conhece, também pode ser chamado de sondas de demora. Ou então sonda de alívio, né? Vai depender do estado desse paciente, da gravidade, do tipo da incontinência. Temos também que estimular que esse paciente ele faça o uso da eletroestimulação, do biofeedback, dos cones vaginais e de exercícios desse tipo, que eu falei anteriormente, qual a função de cada um e como é feito, e temos que estimular esse paciente a fazer esses tipos de exercícios para que fortaleça a musculatura da sua pelve. Claro que, lógico que esses tipos de exercícios, esses tipos de formas que ele estará usando vai depender muito da gravidade da sua incontinência urinária. Bom, também temos que decidir a questão acerca do tratamento desse paciente. Sim, como eu tinha falado e vou tornar a repetir, o tratamento ele vai depender do tipo da incontinência urinária, de como ela vai agir, vai depender muito do tipo, da causa, da gravidade dessa incontinência urinária. Então, o tratamento ele não é qualquer um.
Temos que fazer também um planejo de cuidados que serão executados pelo cuidador. Como assim pelo cuidador? Muitas vezes essas pessoas com incontinência urinária, como eu tinha falado, vai ser pessoas idosas. E essas pessoas idosas muitas vezes não têm familiares, não tem quem cuide, elas vão ficar em casa de apoio, coisa do tipo. Ou então o cuidador pode ser até mesmo um familiar. Mas a gente tem que planejar os cuidados que esse cuidador vai ter, orientá-lo quanto aos cuidados. Tem que fazer todo um planejamento. E esse planejamento vai depender do tipo da incontinência urinária, vai depender da gravidade da incontinência urinária, vai depender do estado desse idoso, do estado dessa pessoa, do local onde está. Então, o planejamento vai depender muito disso. Vai depender muito do tipo, do lugar onde a pessoa está. Temos que compreender as redes de apoio familiar e as relações sociais. Sim, como eu tinha falado anteriormente, é muito importante isso. Veja que eu bato muito nessa tecla de relação social. Porque as pessoas com incontinência urinária, elas vão se retrair. Imagine você, com incontinência urinária. Você teria vontade de sair de casa? Você teria coragem de sair de casa? Como que seria isso? Será que você não ficaria repreensivo de sair, de estar fedendo, de coisas desse tipo? Então, a questão social, ela é muito relevante nessa parte. Bom, também é muito importante em que estabelecemos uma conexão entre profissional e paciente. Porque no momento em que estabelecemos essa confiança, o paciente ele irá confiar na gente, ele irá desabafar com a gente, ele vai precisar de alguém com quem ele confie, uma pessoa para que ele possa conversar, uma pessoa para quem ele possa se abrir, para que ele não se sinta só, para que ele não se sinta retraído. Então é muito importante que a gente passe uma confiança para ele, que a gente estabeleça essa confiança entre ele, para que ele venha a ter uma confiança na gente, porque quem é profissional de saúde sabe que é muito importante a confiança em que o paciente ele tem com o profissional, para que não venha gerar uma certa depressão, para que ele também não fique retraído com esse profissional em relação aos procedimentos que serão feitos. E caso o paciente ele seja submetido à cirurgia, o profissional ele tem que acompanhar esse paciente durante todo o seu trajeto, tem que acompanhar ele, monitorando seus sinais vitais, monitorando suas dores, monitorando todas as suas coisas. Porque, como eu falei, um dos tratamentos pode ser cirúrgico. Então, se esse tratamento for cirúrgico, então esse paciente vai precisar de alguém lhe acompanhando 24 horas. Então, a pessoa ela irá ter que monitorar a recuperação desse paciente, monitorar seus sinais vitais, terá que monitorar todas elas. E também, em relação ao cuidador, que o cuidador também pode ser um profissional, e isso não deixa de ser uma assistência de enfermagem, possivelmente se for um técnico ou um enfermeiro, de estar realizando adaptações no ambiente dessa pessoa. Porque o acompanhante dessa pessoa, o profissional que irá estar lhe acompanhando, tem que conhecer o seu ambiente, tem que conhecer o ambiente em que ele vai estar para poder fazer a adaptação desse ambiente, como eu falei, com iluminação, com barras de apoio, caso seja um idoso. Ou então adaptar para que deixe urinóis ou cadeiras sanitárias ao lado da sua cama. Bom, agora Francineide Andrade irá falar para a gente sobre os cuidados de enfermagem em relação à continência urinária. A assistência em enfermagem na incontinência fecal, ela consiste desde a anamnese até a identificação da patologia. A enfermagem, ela consiste em ter a assistência desde o planejamento, a estratégias de prevenção, avaliação, resultando assim, a fim oferecer a melhor qualidade de vida aos pacientes. Cabe-se também o profissional da enfermagem oferecer a assistência adequada, o suporte tanto aos pacientes como aos familiares, além de também ter a realização de práticas educativas. A assistência de enfermagem ela é indispensável para o tratamento da incontinência fecal, visto que é de competência do enfermeiro
não só a prevenção de cuidado, mas a prevenção do cuidado, a promoção e o ensino do autocuidado de cada paciente. Bom, minha gente, foi isso. E eu espero que todo mundo tenha absorvido um pouquinho do conhecimento sobre a incontinência urinária e a incontinência fecal. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e até a próxima. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa. Foi muito bom estar aqui com vocês, tirando dúvidas, esclarecendo sobre essas questões da incontinência urinária e incontinência fecal. Obrigada a todos que participaram, obrigada a todos que mandaram seus vídeos e espero que vocês tenham absorvido o máximo de conteúdo possível e que possamos ter tirado todas as suas dúvidas em relação à incontinência urinária e à incontinência fecal. Obrigada por assistir-nos até aqui, obrigada por sempre estar nos acompanhando. E fiquem com Deus, não esqueçam, fiquem em casa, não saiam de casa, se cuidem, tenham o maior cuidado possível. Quando for sair de casa, não esqueça das máscaras, não esqueça do álcool em gel. Fiquem em casa, por favor, os profissionais de saúde, eles imploram, por favor, fiquem em casa. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Este sorriso marcado pelos anos dá testemunho de que o tempo passou. Olhar sereno e paz nos desenganos, sabedoria que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. É difícil não te ver, é impossível te esquecer. Os pensamentos me levam ao passado, doces lembranças eu tenho de lá. As emoções vivem